Olá, eu sou o professor Evandro. Eu fiz uma breve descrição ali da experiência que eu tenho, mas sou professor de anatomia humana, sistêmica e topográfica já há algum tempo, né? Atuo somente no ensino presencial, não estou habituado a estar trabalhando com videoaulas, mas decidi nesse momento fazer um canal e começar a postar pequenos vídeos relacionados à anatomia humana. Então esse é o primeiro vídeo que eu gravo. Eu vou começar pela anatomia sistêmica e eu vou começar em um sistêmico específico, que é o sistema circulatório. Hoje eu começo falando da anatomia do coração, né? Eu vou estar pedindo que se inscrevam, que divulguem, que se gostarem do vídeo e da forma como ele está sendo apresentado, que divulguem para os colegas, e se tiverem sugestões também podem deixar as sugestões nas descrições, que isso vai me ajudar bastante, e depois eu vou gravando outros vídeos na sequência, certo? Bem, em relação à anatomia do coração, a constituição do coração. Nosso coração, esse é uma imagem aqui, deixa eu só pegar o ponteirinho aqui. Ó, um coração que foi cortado de forma longitudinal, e aí nós conseguimos ver esse corte feito aqui, e observa que o nosso coração ele é constituído por 4 câmaras, né, sendo eles 2 átrios e 2 ventrículos. Então nós temos aqui o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Do outro lado eu tenho as mesmas câmaras, né? Só que como ele foi aberto, né, aqui inverte um pouquinho. Então esse ventrículo aqui é o ventrículo esquerdo, esse aqui é o ventrículo direito, esse aqui é o átrio direito e esse aqui é o átrio esquerdo. Bem, o coração ele é constituído por 3 camadas. Nós temos de mais posterior, ou melhor, mais externa para mais interna, nós temos o epicárdio, tá? Que é uma serosa que reveste o coração. Na verdade, a gente pode denominá-la também como lâmina visceral do pericárdio seroso. Depois, na anatomia de tórax, eu vou falar só de pericárdio e faço algumas explicações lá, mas então o epicárdio é a lâmina mais externa, né? É uma serosa, é um tecido seroso. Depois eu tenho a camada média e a camada funcional mesmo, a camada mais importante, que é constituída por músculo estriado cardíaco, né, que é o miocárdio, é a parte que vai estar, é a parte contrátil que vai ter força, né, para a ejeção de sangue, para o funcionamento correto do coração, né? E eu tenho o endocárdio, que é a camada mais interna. Esse endocárdio ele é constituído por endotélio e é importante pelo seguinte motivo. Notem que o néter, essas imagens são todas do néter. Notem que o néter, ele pintou uma lâmina brilhosinha aqui internamente ao coração. E essa lâminazinha aqui representa então o endocárdio, essa estrutura que permite com que o sangue deslize melhor pelas cavidades, e ele não é trombogênico, então ele não vai gerar nenhuma reação imune, né, com o sangue. O contrário aconteceria se o sangue, né, o tecido conjuntivo que a gente denomina como sangue, entrasse em contato com alguma outra estrutura que não fosse ou o endocárdio ou o endotélio nos vasos, mas eu vou falar de vasos em um outro momento. Vale lembrar que os ventrículos eles são separados por uma parede denominada septo interventricular e os átrios são separados por uma parede também chamada de septo interatrial. Aqui não aparece tão bonita, mas em outras imagens eu mostro para vocês. Vale lembrar ainda que o ventrículo esquerdo é em torno de 3 vezes mais espesso, mais grosso, quando comparado ao ventrículo direito, a parede do ventrículo. Isso faz todo sentido, né? Uma vez que o ventrículo esquerdo ejeta sangue para o corpo todo, né? Nossa circulação sistêmica, e o ventrículo direito ejeta sangue apenas para os pulmões, para que sofram a chamada hematose, as trocas gasosas que acontecem lá nos pulmões. Bem, falando então de átrio direito, foi feito um corte aqui no ventrículo direito, tá? E nós estamos observando o átrio aqui direito fechadinho. Agora, nessa próxima imagem, é o átrio direito que está cortado, ele foi aberto, né? O coração não está mais em posição anatômica, ele foi torcido um pouquinho para que nós tivéssemos uma vista mais
posterior, seria posterolateral, e aí nós conseguimos observar as estruturas do átrio direito. Bem, eu vejo aqui a aurícula direita, que é uma porção, uma projeçãozinha, uma orelhinha que o átrio direito tem, que serve para receber um pouquinho mais de sangue, que chegaria no ventrículo. O que mais eu percebo? Ó, que que o átrio direito ele tem uma porção lisa e uma porção rugosa. Essa porção rugosa é constituída por músculos pectíneos, ou seja, são projeções do miocárdio que formam esses pequenos músculos que eles vão agir, vão se contrair no finalzinho da diástole ventricular. O ventrículo relaxa, o sangue passa do átrio para o ventrículo e no finalzinho da diástole ventricular, esses músculos pectíneos se contraem para jogar o restinho de sangue que fica na câmara. A transição entre a porção lisa e a porção rugosa do átrio direito é constituída pela crista terminal, essa porção que nós vemos aqui. E externamente, no local onde nós vemos a crista terminal internamente, externamente nós encontramos o sulco terminal. Então, um sulco localizado nessa região aqui. Bem, no septo interatrial, essa parede que separa o átrio direito, que nós vemos aqui do átrio esquerdo, que está lá atrás e vai ser apresentado na sequência, eu tenho a fossa oval. Essa fossa, essa depressão, a depressão do tamanho de uma digital, ela já foi um forame na nossa vida intrauterina. E no momento do nosso nascimento, acontecem várias transformações. Eu vou gravar uma aula só de circulação na vida pré-natal para explicar direitinho o que acontece, mas essa fossa ela acaba fechando, esse forame, perdão, acaba fechando e vira uma fossa. Tá? Em algumas pessoas isso acaba não acontecendo, né? A gente descreve essa situação como uma CIA, uma comunicação interatrial, e dependendo da quantidade de sangue que circula de um lado para o outro, muitas vezes essa comunicação ela tem que ser fechada cirurgicamente. A margem da fossa oval, nós vamos denominá-la como limbo da fossa oval, margem, anatomia é limbo, e nós encontramos aqui as veias que vão direcionar o sangue para o átrio direito, lembrando que é um sangue venoso. Então eu tenho a veia cava superior, que depois eu vou apresentar de onde que ela se origina em uma outra aula. Eu tenho a veia cava inferior, que também traz sangue venoso, e teremos aula para falar sobre ela. E eu tenho aqui uma outra abertura chamada de ósteo do seio coronário. É aqui que o seio coronário se abre, ele que drena as paredes do coração, né? Na verdade ele recebe as veias, né, que drenam as paredes do coração, principalmente do miocárdio, e o sangue venoso do seio coronário acaba desembocando aqui. Bem, no ventrículo direito, o que nós encontramos? Então, aquela mesma primeira imagem que eu tinha apresentado para vocês, a imagem que eu estava trabalhando agora ficou aqui, né, em segundo plano, e eu consigo mostrar o seguinte: aqui eu tenho a válvula atrioventricular direita. Essa válvula, também conhecida como válvula tricúspide, é uma válvula que permite, né, ela está localizada no ósteo atrioventricular direito, ela permite a passagem de sangue do átrio para o ventrículo, mas não o seu retorno, né? Então, como eu falei, a válvula atrioventricular direita é conhecida também como válvula tricúspide. Ela é constituída pelos três folhetos, pelas três cúspides. Ainda possui as cordas tendíneas, que são estruturas que sustentam essas válvulas como se fossem um paraquedas, para que elas não passem do seu limite e para que não ocorra o chamado prolapso de válvula, ou seja, quando a válvula entra no átrio e com isso ela perderia sua função, você teria uma situação que denominaríamos como insuficiência da válvula, ela estaria incompetente, e fixando essas cordas tendíneas, nós teremos as trabéculas cárneas. Turma, pessoal, as trabéculas cárneas são elevações do miocárdio, são projeções que nós temos no miocárdio dos ventrículos. Nos átrios não temos trabéculas cárneas, chamamos de músculos papilares, né? Como a gente já viu no slide anterior. E essas trabéculas cárneas elas podem ser de três tipos: trabéculas cárneas do tipo
cristas, do tipo pontes e do tipo pilares. Tipo cristas e tipo pontes são as que nós vemos aqui. As cristas são apenas elevaçõezinhas, as pontes são elevaçõezinhas onde tem vazado por baixo, ou seja, a gente consegue observar uma elevação, e as tipo pilares são as que compõem esses músculos papilares que estamos vendo aqui, que estão sustentando as cordas tendíneas. Bem, nesse músculo papilar anterior, nós temos anexado a ele, né, que vem ali do septo interventricular, a trabécula septomarginal, também conhecida como banda moderadora, que é uma projeção, um corte de caminho, um atalho que uma parte do fascículo atrioventricular, na verdade do ramo direito proveniente do fascículo atrioventricular, acaba passando por aqui, que pertence ao complexo estimulante do coração, mas isso vai ser falado na próxima aula. Observamos ainda que no ventrículo direito o cone arterial, a região cônica de onde o sangue vai se direcionar. Quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, ele chega e desce aqui para a região inferior do ventrículo, e depois, quando o ventrículo se contrai, na chamada sístole, o sangue é direcionado aqui para esse cone arterial, ó, e vai ser ejetado através do tronco pulmonar. Então eu vejo aqui, ó, a válvula do tronco pulmonar é uma válvula constituída por três três meia-luas, por isso que muitos chamam de válvula semilunar, tá? Então, válvula semilunar pulmonar ou válvula do tronco pulmonar, ela permite com que o sangue saia do ventrículo direito, mas não permite que o sangue retorne, né, em condição normal, é claro, né, que o sangue retorne do tronco pulmonar, das artérias pulmonares dos pulmões para o ventrículo direito. E eu encontro logo na sequência o tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar é esse tronco arterial por onde o sangue vai estar saindo para depois, através de duas artérias pulmonares, ser... Bem, no átrio esquerdo, nós observamos uma pequena projeção também, que vamos denominar como aurícula esquerda, né? Uma pequena orelhinha, assim como nós vimos lá no átrio direito. E no interior dessa aurícula, nós também temos os músculos pectíneos, assim como eu expliquei lá no átrio direito, né? Que vai servir aí como uma musculatura para contração, para terminar a diástole ventricular, né? Ou seja, o ventrículo relaxando e o átrio mandando sangue para o ventrículo. Encontramos ainda a veia pulmonar superior direita, a veia pulmonar inferior direita, ou seja, partindo do pulmão direito, temos duas veias pulmonares que levam o sangue arterial para o átrio esquerdo, e nós temos a veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda. Ou seja, novamente partindo agora do pulmão esquerdo, teremos duas veias pulmonares levando um sangue arterial, um sangue que já sofreu hematose, para o átrio esquerdo. As quatro veias pulmonares, ou seja, duas de cada pulmão, desembocam no átrio esquerdo, e do átrio esquerdo esse sangue vai ser direcionado para o ventrículo. Bem, no ventrículo esquerdo nós encontramos então a válvula atrioventricular esquerda. Esse é o nome anatômico, mas ela é muito mais conhecida como válvula mitral ou válvula bicúspide, né? Por que bicúspide? Porque ao contrário da válvula atrioventricular direita, que possuía três cúspides, três pontas, essa possui apenas duas. Né? Encontramos essa válvula também, né, sendo sustentada pelas cordas tendíneas, né, como aquele paraquedinhas que eu tinha falado anteriormente, e na base, né, nós temos uma projeção do miocárdio chamado, né, de músculos papilares. Esses músculos, eles vão, como eu já falei no ventrículo direito, sustentar essas cordas tendíneas para que elas funcionem, para que elas se fechem e não passem do ponto ideal, né, do ponto de fechamento. Caso contrário, haveria um prolapso se elas entrassem nos átrios, e se isso acontecesse, a válvula perderia sua função, que era de manter o sangue, né, que passou do átrio para o ventrículo no ventrículo, porque depois o ventrículo ele vai se contrair, ele realizará uma sístole, e essa sístole
ejetará o sangue através da válvula da aorta aqui, ó, passando pela válvula da aorta, o sangue sai pela aorta e vai irrigar o corpo todo. Então, essa válvula da aorta, que é semelhante à válvula do tronco pulmonar, ou seja, ela também é constituída por 3 semilunares, 3 meia-luas, ela vai impedir esse retorno. Bom, bem, valva ou válvula? Eu escrevi aqui valva. Na verdade, a valva, anatomicamente falando, é um conjunto de válvulas. Muitas vezes na prática, no dia a dia, se fala muito mais válvula, né? Mas o nome correto anatômico é válvula da aorta, nesse exemplo. E essa é a aorta que segue levando o sangue para originar vários outros vasos. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu vou gravar na sequência uma aula onde eu falo de complexo estimulante do coração, onde eu falo de esqueleto fibroso do coração, onde eu falo de irrigação do próprio coração. Ou seja, falaremos de artérias coronárias, falaremos de veias cardíacas. Agradeço a atenção de vocês. Peço que quem puder, né, se inscreva, compartilhe, curta, né? Ative também o sininho aí, a sinetinha aí, porque daí você vai ficar sabendo quando eu postar novos vídeos. E é isso. Um grande abraço e até mais.